Gente, estou muito feliz aqui, não só em receber o professor Frederico, que eu sou fã do seu trabalho, de tudo que você faz. A gente se encontrou no mercado já algumas vezes e muitas das oportunidades que eu tive no mercado de educação eu devo a você. Então, eu quero, além de tudo, te agradecer. Mas eu estou mais feliz ainda porque este é o primeiro nesse estúdio lindo e novo. Olha só, hein? Inaugurando, Michael. Você já veio aqui na crista da onda agora, olha só. A gente está agora com esse estúdio novo aqui para gravação do podcast, para que o vídeo de quem está vendo em casa também ajude, porque afinal de contas o projeto é o áudio, mas tem muita gente já vendo a gente no YouTube e está fazendo bastante sucesso. Então, olha só, o sucesso trouxe a gente estar aqui. Até vim mais bonito hoje aqui para coisa boa, né, Michael? Conversar. Então, estou muito feliz. É quase que uma segunda temporada, né? Começamos a segunda temporada do podcast no Brasil, Gestão Descomplicada. E hoje eu estou aqui com essa celebridade do mundo da educação. Professor Frederico, obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu vou te chamar de Fred, né? Porque a gente tem intimidade aí para isso. Então, eu queria de verdade agradecer o teu tempo de vir aqui com a gente falar sobre assuntos tão relevantes que a gente vai falar hoje. Fala um pouquinho aí. E aí, Michael? Tudo bem? Obrigado. Bem. Obrigado. É muito bom estar aqui. Né? Eu sou professor da casa, então eu estou bem tranquilo, bem feliz, inaugurando o novo estúdio e vamos bater um papo, né? Descomplicado, que seja interessante, né? Porque eu falo assim, o nosso papel ele é muito importante, né? Como professor, mas principalmente como alguém que tenta fazer com que as pessoas acreditem que nós temos um papel social muito grande, né? Eu falo, ser professor fazer a diferença no mundo. Eu ainda acredito nisso, né? Espero que a gente acredite sempre. Totalmente. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, como a gente fala sempre, né, pro pessoal que já está nos acompanhando em casa, né, o projeto é Gestão Descomplicada. E hoje, obviamente, a pauta da Gestão Descomplicada é a educação descomplicada, ou melhor, a gestão de educação descomplicada. E, Fred, você foi pioneiro aí, principalmente com a questão do GPCom, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória tua, não só profissional, de como você chegou, né, em desenvolver esse projeto, como que foi o insight de, da onde eu estou partindo e para onde eu vou, e já emendando qual que foi a relevância, né? Porque você tornou relevante o mercado e você agrupou muita gente que ficava ali brigando sozinha, né? Você trouxe e falou, vamos brigar junto e vamos fazer a coisa acontecer. Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí, não só da tua trajetória profissional, mas como que chegou na ideia do GPCom e quão importante foi isso, não só para a tua carreira, como para muita gente aí do mercado educacional e principalmente professores, né? Quando a gente olha o que a gente passou, o que a gente viveu, muitas pessoas acreditam que tudo isso foi baseado em estratégia. Né? Mas as coisas acontecem por acaso. E acontecem, a gente não sabe, né, se é por acaso também, mas é assim, pessoas cruzam o seu caminho e fazem com que esse caminho, às vezes, mude. Sim. Né? Então, eu já trabalhei no sistema financeiro, já trabalhei com serviços, já trabalhei na Prefeitura de Curitiba, trabalhei com um programa de desenvolvimento econômico, que foi um marco também na minha vida. Mas, principalmente, a educação sempre esteve permeando. Sempre. Né? Eu trabalhava em banco numa época que era um glamour, né? Trabalhar em banco. E uma das situações que eu lembro até hoje, tinha um cidadão que trabalhava comigo, era meu chefe. E um dia eu estava saindo, porque eu tinha prova, e ele falou assim, ou a faculdade ou o seu trabalho. Daí eu olhei e falei, cara... E era assim, e não... Hoje é o assédio, né? Antigamente a gente falava ferrou, né? Exato. E eu falei, cara, desculpa, mas eu tenho que ir. Né? Então eu lembro disso. E eu terminei a faculdade, e daí veio o pós. Mas eu ainda olhava e falava assim, meu Deus, o que eu sei fazer da minha vida? Né? Trabalhava, mas não era feliz. Né? E também a gente não falava muito em felicidade no trabalho, mas era assim, cara. Era uma coisa que não existia, né? Precisava trabalhar para ganhar dinheiro para pagar as contas. Exato. E aí eu via que eu gostava muito de gente, né? E daí eu comecei a fazer a retrospectiva. Eu fui, na graduação, eu fui o representante de turma, fui da comissão de formatura. E daí eu olhei lá na quinta série, eu também era o que ficava na sala cuidando. Daí você fala, cara... E um dia uma professora me chamou para dar uma palestra, para falar justamente do que a gente está falando hoje. Falar sobre carreira, falar como a gente chegou em determinado lugar. E eu olhei aquilo e falei, cara, é isso que eu gosto. Eu gosto de estar aqui conversando com essas pessoas. E daquela palestra, eu fui convidado para dar aula. E isso já tem um bom tempo, né? Tem um tempo. Nada, e 10 anos. Um pouco mais.
Um pouco mais. Então, o que aconteceu? Quando eu me vi, eu estava em sala de aula fazendo o que eu gostava, né? Trocando informação, recebendo esse aluno no dia a dia. E aí foi natural. Né? Foi natural. Aí, pós-graduação, mestrado. E eu fui trabalhar em instituições diferentes. Não é? Daí eu já larguei o mercado tradicional que a gente fala do emprego e fiquei dando aula. E dava aula em 2, 3 instituições e as pessoas falavam assim, Fred, como é que está o Michael? Eu falava, o Michael está bem, cara, né? O Michael tem novidade, tem coisa boa para contar, vou deixar que você conte. Né? Então, e daí eu comentava com as pessoas como estavam os amigos da outra instituição. E um dia eu falei, poxa, por que a gente não marca, né? Por que você não marca para saber como está o Quinal? Né? Daí eu chegava lá para o Quinal e falava, o Michael está bem, o Michael estava... E aí o que aconteceu foi que a pessoa falou, marca lá. E a gente marcou um almoço, eram 12, 13 pessoas, e à tarde um deles falou, puxa, estava legal, mas eu queria emprego. Daí eu mandei o e-mail para uma dessas pessoas e falei, cara, olha, eu sei que você tem vaga aí, recebe fulano. Ele recebeu, o cidadão arrumou um emprego e ficou feliz. Você imagina que depois que ele saiu, ele ligou para mim agradecendo, né? Óbvio. Não, claro que não, claro que não. E as pessoas podem falar, puxa, mas que coisa, né? Não, mas é porque ele foi para casa preparar a aula. E o coordenador de curso foi resolver os outros problemas que ele tinha na faculdade, né? Eu entendi depois que eu soube. Só que um amigo dele falou, você está dando aula, que legal, como é que você conseguiu isso? Ele falou, liga para esse cidadão que ele arruma emprego. E eu, né? Eu em casa, tranquilo, sem saber o que estava acontecendo. Peguei, recebi um e-mail assim, olá, Fred, você não me conhece, eu sou amigo de fulano, e ele falou que você arruma emprego. Eu falei, bom. Peguei meu e-mail, mandei para aquela turma, falei, vocês precisam de um professor de contábeis? E recebi a resposta, né? Contábeis não, mas eu preciso de um professor de física. Para aquele grupo. Sim. Falei, física, cara, não conheço ninguém de física. Mandei o e-mail, olá, pessoal, temos uma vaga para física. Daí um professor falou, minha irmã é de física. Bom, 6 meses depois, o Google bloqueou minha conta dizendo que eu estava mandando spam. Porque era o tempo que você precisava de convite para ter o Gmail e tal. Sim, sim, sim. E aí eu chamei os meus amigos lá, né? Pessoal, vamos fazer alguma coisa, né? Porque a gente precisa. E os almoços continuaram. E começou a aumentar o número de pessoas. Vamos dar uma adiantada nisso, tá? Hoje são 7 mil professores cadastrados. Nossa. Não é? Milhares de professores já foram empregados. Era uma confraria, era um bate-papo, era uma coisa de amigo, só que chegou numa fase da minha vida onde não dava mais. Porque tomava muito tempo da minha hora. E entre fazer uma coisa que você gosta e fazer uma coisa por obrigação, você tem que optar. Eu criei um modelo de negócio, tornei empresa, porque já não se sustentava aquele modelo de eram amigos, já não eram mais pessoas conhecidas, e você tem uma responsabilidade muito grande em relação a quem você indica. Então, a partir daquele momento, para de indicar, faz uma ponte entre instituições e profissionais. E vira um canal entre juntar os dois lados. Sim. E não é um RH. Não é um RH, porque quem escolhe é o coordenador de curso. É a função dele ter ao seu lado os profissionais que ele confia. Nós fazemos filtros. Sim, estreitar esse laço de muita gente que muita gente às vezes começa no mercado e não sabe nem aonde ir, né? Com quem falar, quem que é esse coordenador, qual é o caminho? Quem que é essa pessoa, exatamente. E tem gente que mora fora do país. Tem uma professora que ela foi morar na China e ela mandou mensagem, olha, eu fico sabendo do que acontece no mercado nos seus e-mails. E o que aconteceu? Ela veio para Curitiba, voltou para Curitiba e começou a dar aula pelo GPCO. E virou uma vitrine também, né? Porque, como você mesmo falou, né? Além de ser esse canal, você conseguia disponibilizar as vagas existentes, né? Consegue disponibilizar as vagas existentes, que muita gente, de novo, né? Beleza, eu olho ali, já sei que tem alguma coisa que me interessa, ou que está dentro do que eu preciso, e aí fica mais fácil ainda dessa ponte acontecer, né? Porque ela consegue ver a viabilidade dela conseguir se tornar profissional, professor em alguma instituição, né? Como qualquer canal, eu lembro, como eu falei, que trabalhei na prefeitura com desenvolvimento econômico. A gente trabalhava naquela época com uma coisa chamada incubadora social. A gente está falando há muito tempo, em que não se falava hoje de ter uma incubadora como a gente tem em empresas. Né? E qual era o grande problema? Nós tínhamos uma região que precisava do impacto da prefeitura com o mobiliário, com urbano. A gente colocou unidades de saúde, terminais de ônibus. Mas e aí?
essa pessoa precisava trabalhar. Sim. E nós criamos essa incubadora. E depois a gente criou a incubadora, gerou emprego, e como que a gente escoava o produto. Então, hoje, se você pensar, pessoas querem comprar, pessoas querem vender, e elas não se encontram. Nós temos pessoas que querem os nossos cursos aqui na Unibrasil, só que não sabem que nós temos esses cursos, né? Muitas vezes por problema de comunicação nosso, muitas vezes porque ele não acessa os nossos canais, Exato. mas não interessa o porquê, nós temos que estar onde ele está. Exato, às vezes o número de oferta é muito grande, né? E acaba que ele não consegue chegar nas informações relevantes, né? E tem tudo isso. E as pessoas não sabem quem nós queremos para dar aula. Né? O que eu mais escuto, e eu já fiz uma palestra sobre isso, que era... Precisa mestrado? A primeira pergunta... Eu escuto só isso. Precisa mestrado para dar aula? Eu falo, calma. Não é bem assim. Depende, né? Depende de onde você quer dar aula. Depende do número de mestres e doutores que a instituição já tem no seu projeto de curso. Então, situações como essa é que fizeram do GPCom não só uma plataforma para empregabilidade, né, desse profissional. Não, o termo é empregabilidade, né? Fazer com que ele possa ocupar espaços. Tá? Então, não só para emprego, mas como empregabilidade. Mostrar para ele que ele está pronto ou deve estar para quando surgir essa oportunidade. E é legal, né? Porque né, eu não só por fazer parte, mas quando, né, eu te conheci... automaticamente eu já conheci o GPCom, já era super estabelecido, e para mim, eu estava iniciando, né, como professor, então para mim foi literalmente isso. Eu falei, nossa, é uma oportunidade que eu não conseguiria começando nesse mercado, né, porque eu vim de um mercado, como você falou, né, tradicional do lado de cá, que, né, obviamente mantenho, mas a questão é justamente essa, como que eu vou ser professor se eu não pensei nisso? Né? Então, o que você colocou ali, essa vitrine, literalmente. E você, literalmente, criou um marketplace entre vagas de pessoas. Né? É o que você falou, assim, né? Alguém quer comprar e alguém está vendendo, né? Entre aspas. Isso. E acho que isso é muito legal. Só que eu acho que uma coisa também que eu assim, observei, principalmente nos almoços, né? que a gente teve aí, como é importante essa conexão entre os profissionais de área. Porque eu acho que, o que você falou, né? A confraria, eu gostei muito desse termo, né? Porque, literalmente... O que você disse, evoluiu tanto, chegou num tamanho de negócio que eu não conheço as pessoas, não tem como fazer indicação, olha, fulano. Mas a hora que você tem esse relacionamento, você começa a conhecer mais gente. E eu lembro especificamente de uma situação, assim, eu estava, não lembro em qual almoço que a gente fez, e eu estava conversando com uma professora, ela falou assim, e eu falando de algumas dificuldades, ela falou assim, por que você não faz assim, 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 assim? Mudou a minha estratégia de dia a dia. Né? E não foi nem só de dar aula, de manutenção do meu tempo. Né? Porque a gente tem muita coisa para fazer, gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu falei assim, ela falou assim, dá prioridade para você primeiro. Então, assim, aquele horário das 2 horas não muda por causa de fulano, de ciclano. Se é um horário teu, é teu. E eu lembro quanto isso agregou e quanto isso ajudou em vários aspectos. Então, colocar essa galera junto para pensar junto, até na evolução de como se apresentar e se portar para esse aluno, como evoluir como profissional, buscas de conhecimento diferenciada, né? Eu senti uma troca muito grande e eu vejo que isso acontece, né, entre os profissionais da área, e você meio que juntou gente que talvez não tivesse conexão, né? É incrível, né? Quando você senta para bater papo, tomar café com os professores, com seus amigos, e eu olho e falo assim, cara, eu estou tomando um café com um cara que eu sonhava em ter aula. Né? Tem professores que foram meus professores na faculdade, que hoje estão na minha empresa. Não é? Sim. Então, para que você tenha uma ideia, eu não conheço todos os professores, nem tem como. Né? A gente tem gente fora de Curitiba. E a gente teve que limitar, porque era para ser Brasil, virou Paraná, do Paraná virou Curitiba e região metropolitana. E agora a gente está indo no movimento contrário. Não é? A gente vai expandir, vai abrir para as capitais. Eu espero que a gente tenha o mesmo sucesso que a gente tem aqui em Curitiba. Então, a gente está falando aí 7 mil pessoas, vezes vamos pegar as 20 maiores cidades inicialmente. Então, é para a gente ter um público, num curto espaço de tempo, de 150 mil profissionais da área da educação. Uau! Não é? Se eu contar São Paulo, é exponencial. E a gente está falando Brasil, e para isso a gente teve que mudar algumas coisas no GPCom. Claro que eu ainda gosto daquele modelo tradicional da gente sentar e tomar café. Inclusive, nós nos conhecemos num café. Exatamente. Né? E quem estava naquele café, você lembra? Nós nos conhecemos no café
No Pátio Batel. Pátio Batel. Que você trabalhava no Pátio Batel. Sim. Era responsável lá pela parte comercial. comercial do Batel. E eu fui com os professores e lá nós nos conhecemos. Você lembra quem que estava tomando café comigo? Eu lembro que estavam, acho que 2 ou 3 professores, né? 2 a 3 professores. Mas como foi, né? Você chegou... Era o professor Jacomassi. Jacomassi, coordenador aqui. Superintendente da Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas. Sim. E o professor Gilmar, que é hoje o presidente da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Olha... Loucura, né? Gente de mercado importante que talvez não se conectaria se não fosse a questão dos professores. Tinha mais um que chegou depois. Por isso que eu falei, achando não 3. Cláudio Shimoyama, que é o dono da DataSenso, né? A principal empresa hoje que a gente tem de pesquisa. Cara, para pensar nesse mundo, Michael. Sim. Né? Principalmente para mim, né? O que eu falei, naquele momento era justamente isso. Profissionais que eu não conheceria se não fosse o vínculo, de novo, de serem professores, né, desse grupo do GPCom, trocando relações e fazendo conversas produtivas para negócio e para a parte educacional, né? É que eu gosto do sucesso das pessoas. Eu me realizo com o seu sucesso. O pessoal já sabe? Não. Acho que aqui... Não, acho que na verdade, vamos pensar, hoje está sendo a gravação, vai saber. Eu estou falando do Shimoyama, eu estou falando do... E eu estou com você aqui. Sim. Sabe? O Michael que... Você estava há quanto tempo no Brasil? Você tinha voltado quando eu te conheci? Eu tinha voltado fazia acho que 2 anos. Né? E daí você estava indo para a parte acadêmica. Sim. E daí hoje eu vejo o Michael, né? Sim. O profissional, um dos principais profissionais hoje que a gente fala de shopping. Né? Porque a gente tem gente de todo quanto é lugar assistindo a gente, ouvindo a gente. Sim. Olha o público com o qual eu estou orbitando. Sim, exato. Eu tô ali olhando diversas esses profissionais. Áreas, diversos segmentos. O quanto eu ganho com isso. Sim. Vamos resumir? Network. Uhum. Relacionamento. Aquela professora que me chamou para dar uma palestra, se eu não tivesse em sala de aula levantando a mão e falando, professora, como é essa questão? Não é? Sim. Professora, como é que eu faço isso? Como que eu chego? A gente não estaria aqui. Sim. Para você ver como é o nosso mundo. Mais uma vez, relacionamento. Né? Barato. Sim. Você recebeu uma informação de uma professora no almoço, quanto custou? Absolutamente nada. Nada. Nós tomamos um café. Não é? Eu falo, as pessoas ainda estão... as redes sociais. Eu falo, rede social existe desde os primórdios, desde a caverna. Não é? Você escolhia as pessoas com qual você gostaria de estar, com qual você queria caçar. Eu brinco, né? O grupo de e-mail do Yahoo lá atrás já era uma rede social. Né? Os vizinhos da sua casa, né? Os seus amigos. Quantas pessoas você, Michael, me apresentou? Sim. Né? Quantas pessoas... Né? Então eu falo assim, isso é o mais fácil, o mais barato e o mais eficiente. E as pessoas usam pouco. Sim, exato. E eu pergunto nas minhas aulas, quantas pessoas diferentes do seu meio de trabalho e família você conversou essa semana? Exato. E quantas conversas dessas foram produtivas para pensamentos maiores, né? A gente fala até hoje em relação ao mundo, né? Acho que os professores em geral, a gente tem muito essa noção, acho que até de eu estou aqui para ajudar essas pessoas que estão aqui na minha frente a entenderem mais. Eu brinco, ainda mais agora, que a gente não é mais o detentor do conteúdo. A gente só é o mediador. A gente só vai conseguir colocar os pontos corretos nos lugares corretos, né, para fazer entendimento. Mas a gente, acho que DNA, né, de quem gosta de ser professor, você quer um mundo melhor. Você quer aquele aluno melhor. E acho que é isso, né? Quantas conversas produtivas a gente tem ligando áreas para pensar em mais, pensar em projetos, pensar em coisas diferentes, pensar em coisas que a gente pode realmente ajudar o nosso mercado, o nosso segmento, mas o mundo como um todo, né? E acho que isso que você falou é fundamental, né? Esse network de colocar gente boa para se ajudar. E acho que isso, acima de qualquer coisa, foi isso que você fez, né? Porque a partir do momento que você coloca profissionais muito bons, que não tinham contato com as instituições muito boas. Fazer esse link, com certeza, tem muitos profissionais hoje que as instituições são gratas de estarem lá dentro e o profissional grato de ter tido essa ponte para estar lá dentro, fazendo o que a gente mais ama fazer, que é estar dentro da sala de aula falando com os alunos. Né? Eu falo, esse ganho, e daí parece aquele piegas, porque, não, eu gosto de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Né? Eu falo, eu gosto de comer bem. Não é que eu gosto do dinheiro, eu gosto do que o dinheiro me proporciona. Semana passada, teve um mantenedor de uma instituição de ensino de São Paulo entrou em contato comigo. Vinha ali no LinkedIn, me chamou, a gente marcou um bate-papo, ligamos, começamos a conversar. Nossa conversa foi 1h30. Né? Assim, o cara muito legal, assim.
e ele me ofereceu teve uma proposta, né? Trouxe uma proposta. E eu falei, não é o momento, não estou nesse momento para isso, mas eu conheço uma pessoa que encaixa direitinho com essa peça do quebra-cabeça que está te faltando. Ontem eu recebi uma mensagem da pessoa que eu indiquei. Fechou com eles. Fechou com eles. Sensacional. E para que você tenha uma ideia, esse meu amigo, né, ele vai assumir toda a operação de expansão de AD de uma instituição de ensino de São Paulo. Uau. A operação inteira. Então é assim, começa Paraná e daí ele vai expandindo. E acho que isso é legal também, né? Com a tua expertise, né? A hora que você bate o papo com alguém de uma instituição, professor, você já entende também aonde, porque aí, tanto tempo já fazendo isso, você entende aonde esse encaixe fica melhor, né? Onde esse profissional até vai ter o que ele precisa e onde que você falou, cara, acabei de ter um café ou uma conversa com alguém que exatamente tem o perfil que ele está precisando. E eu acho isso muito legal, porque acho que quando a gente faz pontes, né? E pontes sólidas. Acho que a gratificação também, a sensação de excelência, né? Eu fiz e aconteci. E acho que é isso, né? Você acaba carregando para todas as pessoas que cruzaram o seu caminho a sensação de eu ajudei o caminho das pessoas a se desenvolver, né? E acho que não tem mais nada grato. Acho que é por isso que a nossa profissão acaba sendo também tão bonita, né? A gente vê o aluno se desenvolvendo e acho que você tem os dois lados, né? Você vê hoje o aluno se desenvolvendo com o professor e vê o teu profissional, o professor se desenvolvendo nessa ponte que você liga com as instituições. Eu acho que eu não te contei essa história, Maicon. A minha filha, com 40 dias, teve que fazer uma cirurgia. Cirurgia de hernia inguinal. 40 dias nascida, cara. Imagina... Baque. Você entrega a sua filha para um médico, para uma sala de cirurgia que, por mais que hoje, para mim, pareça simples, na hora não é. Sim, imagina. Nossa. E foi assim, bem complicada a situação, mas, graças a Deus, foi. Tudo bem. Quando a gente chegou no médico e a menina que atendia o médico, né, a assistente, chegou para mim, por que vocês estão nervosos? Eu falei, né, pela situação, minha filha vai para cirurgia amanhã. Ela falou, você conhece o médico? Eu falei, sim, foi indicado pelo pediatra dela, que eu acho fantástico, né? Ela falou, então, o médico que vai atender a sua filha, ele é do Hospital Pequeno Príncipe, já foi um dos responsáveis pelo Hospital Pequeno Príncipe. Ele faz transplante de fígado. Sabe o que é isso? Uau. Eu falei, cara, sua filha está num dos melhores profissionais do planeta. Eu falei, beleza, foi tudo bem, tudo maravilhoso, claro e tal. E um dia eu entro para dar aula e eu olho o sobrenome da minha aluna. Quem era a minha aluna? Filha do médico. Nossa, que sensacional. Cara, e eu conto essa história. Arrepiei aqui agora. E a menina começa a chorar na sala. E eu falei, cara, tirei foto com ela, mandei para minha esposa, né? E ela ia mandar para o pai dela. Eu falei, cara, olha o que a educação me proporcionou. Exato. Poder agradecer. De uma maneira efetiva, né? Sendo um profissional. Cara, a gente está falando, acho que 8, 10 anos depois. Daí eu olho e falo, só a educação que proporciona algumas coisas pra gente, assim, né? Então, não tem preço. Não tem preço. E acho que isso que é legal, assim, acho que quando a gente vê projetos como o teu desempenhando, a gente entende mais uma vez, né? O quanto tem tanta gente boa nesse mercado de educação querendo fazer diferencial e às vezes só precisa isso, né? Juntar as mãos para poder ser mais forte junto, né? Aproveitando, vamos falar de educação então, né? Também. Vamos lá. A gente viveu agora na pandemia um 360. Não digo 360, né, porque a gente não voltou exatamente no mesmo lugar. Vamos dizer um 220, que a gente também não foi tão longe e não voltou. Mas resumindo, né, a gente teve uma relevância maior do que é a necessidade, não só da educação à distância, mas a necessidade da implementação de tecnologia dentro das instituições. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu o quão necessário o presencial é nesse volume, nesse impacto. Mas eu quero falar mais do que isso. Na tua carreira, assim como na minha, bem menor ainda como professor, principalmente, como que você vê agora, acho que a gente conseguiu chegar num ponto, na minha opinião, agora de uma vez por todas, as pessoas que entenderam a relevância não só de cursos, né, graduação, pós-graduação, educação básica, ensino médio, por aí vai, como entenderam a importância do profissional, né, professor?
Porque eu acho que nessa pandemia os pais, né, viram o quanto esses professores são essenciais, os alunos viram o quanto a falta dessa conexão diária, de dia a dia ali presencial faltava, o quanto a tecnologia impacta, porque se eu não tiver uma tecnologia bem feita para poder fazer uma transmissão bem feita, também causa problema, né, nesse aluno que às vezes não consegue ir até a aula. Resumo, a minha pergunta, na verdade não é nem uma pergunta, né, um questionamento aí de bate-papo. O quanto você acha que nesses 2 anos aí de pandemia que a gente viveu, o quanto a gente chacoalhou e o quanto a gente conseguiu valorizar algumas áreas que estavam ali, né, escondidinhas e que você mesmo já falava há muito tempo para mim lá atrás, né? Olha, um dia vai ter um momento que eles vão entender o real valor do professor e o real valor dessa questão híbrida, né? Que o aluno não é mais um aluno só, eles são várias facetas e ele interage, né, com a disciplina, com o conteúdo de diversas maneiras, né? Eu vim pensando. Eu tento não falar coisas que não sejam positivas. Sim. Mas tem hora que não dá, Michael. Tem hora que não dá. Eu acreditava que isso seria verdade. E não é. Esses dias eu fui tomar vacina. Uhum. E você lembra o quanto a gente estava torcendo pela vacina? Uhum. Você lembra? Sim. Você lembra da primeira dose que você tomou da vacina? Nossa, eu lembro da primeira dose dos meus pais, que foi para mim. Nossa, foi aquele... A gente postou. Chorei, postei. Sim. Sim, eu fui tomar vacina agora e tinha uma senhora do meu lado, atendeu o telefone, ligou para a filha dela, filha, estou tomando minha segunda dose. E a mulher devia ter uns 70 e poucos anos, tomando a segunda dose. Entrar e tomar a dose da vacina e sair, e sem dizer obrigado, né? Vejo paralelo. Eu estou falando dos profissionais da saúde. Sim. Que até esses dias a gente pegava no colo para agradecer. E aplaudir. E hoje? Tem alguém fazendo isso? Tem alguém levando lá o pão de queijo para o profissional de saúde que está lá ralando e não consegue? Que continua mais de 24 meses ralando diariamente. Isso. Nós mesmos... Quantos professores se reinventaram, né? Tiveram que montar estúdios em casa e fazer apresentação e lidar com uma tecnologia que às vezes também não era tão familiar, né? E esse é o paralelo para a educação. Aí a gente vai falar de política pública, que não existe. Aí daí, quando a gente fala numa instituição de ensino particular, eu falo assim, você tem que pagar para ter isso aqui. Mas quem tem isso aqui? Quem tem essa estrutura? Você precisa disso. Você precisa disso. Quem dera o Estado pudesse fazer isso. Sim. Pudesse não. Pode. Não e não faz. Não faz. Então, o professor ele foi o primeiro a sofrer com a pandemia. Porque fechou a escola. Acabou. E ele é o último a voltar. Porque as pessoas, principalmente ensino superior, pós-graduação e aí por diante. Porque muita gente fez curso em casa, online, gratuito. Né? Era grátis. Né? Você entrava e fazia. Então ele acha que hoje ele não precisa. Né? Eu falo, olha, precisa sim. Ah, mas para que eu preciso ter um diploma? Para legitimar, para mostrar o que você fez, para validar o teu conteúdo, né? Tinha até uma instituição aqui que dá cursos, e que falava assim, estude conosco, você não precisa fazer faculdade, porque nós somos a faculdade, né? a instituição de ensino. E eu odiava isso. Achava uma falta de respeito. Sim. Bom, ela acabou de montar curso superior, tá? Então, o seu discurso é porque... Né? Então, o que acontece hoje? O professor ele teve que se reinventar, ele teve que comprar um microfone, ele teve que fazer câmera, ele teve que fazer... Mas você tem diferenças de profissionais. Nós temos os profissionais que eram os professores de sala de aula, que são os professores de sala de aula, que não gostam de trabalhar atrás de uma câmera, né? Ou na frente de uma câmera. Né? Não gostam, que eles preferem o presencial. Só que a gente não tem público hoje para todas as instituições de ensino, porque nós acumulamos muitas dívidas. Muitas pessoas perderam os empregos, muitas pessoas tiveram que fechar os seus negócios. Então, primeiro ele vai pagar o condomínio, primeiro ele vai resolver o que ele tem na sua vida, para depois ele fazer o investimento. E a gente está sofrendo com isso. Né? A gente ainda continua sofrendo. E quando eu digo isso, são os professores que precisam de mais salas de aula com alunos. Ah, mas tem o EAD. Sim, mas o EAD ele tem uma abrangência maior e precisa de um professor. Né? Então, a gente precisa que esse mercado aqueça. A gente precisa disso
para que a gente possa falar desse profissional de uma maneira estar mais tranquilo. Tá? Mas e para esse aluno que estudou, está fazendo o seu mestrado ou não, está fazendo uma pós-graduação e quer ir para o mercado de trabalho? Tem oportunidade? Tem. A gente tem o mercado. Aquele professor que não quer dar aula no EAD, então você tem vaga no EAD. Você tem vaga no presencial? Tem. O governo do estado do Paraná abriu agora o edital do PSS. Acho que agora não, fechou. Você sabe quantas vagas, Michael? Quantas? 20 mil vagas para o estado do Paraná. Muitas cidades, muitas. Salário. Tudo bem que a gente está falando do teto. Sim. R$ 5.500. É um bom salário por uma situação que a gente vive hoje no país. Né? Ah, você sabe o que é dar 40 horas? Sei. Sei. Você acha que 5 mil é bastante? Não. Quanto você acha que deveria ser? 25. Exato. Não, 25 mil. Eu falei, vai dar 40 horas. Não são 40 horas, né? São as horas... São 120. É a dedicação. Sim. É o que eu falo. Sim. 40 horas é dedicação. Então eu acho... então você acha que o enfermeiro deveria ganhar 25? Você acha que todo mundo deveria ganhar 25? Eu falei, não. Né? Eu sempre falo assim, sabe quando o Neymar ganha? Você sabe? Não sei. Não, tem ideia? Assim, alguns milhões. Mês ou ano? Eu acho que alguns milhões mês, né? 16 milhões. 500 mil dia. Na média, 500 mil dia. E as pessoas me perguntam, meus alunos perguntam, o que você acha do Neymar? Não acho nada. Cara, eu acho que ele trabalha, ele tem a equipe dele, ele tem o pessoal, e assim, mérito dele. Exato. Mérito dele. Mas a discrepância que a gente continua tendo em relação à valorização de diversas profissões. Né? Ok, só que assim, não é o meu dinheiro que está indo para ele, né? Sim. Mas para a saúde é o meu dinheiro. Então eu gostaria que os profissionais de saúde fossem melhores. Né, recebessem mais, que o da educação recebesse mais, e não verba para político com verbas astronômicas, né? Sim, para fazer campanha, né? Para fazer campanha, nem campanha, né? Você pode fazer campanha. Então, a gente sempre vai bater na política. Então, por isso que eu falo. Ainda mais porque a gente somos uma classe, literalmente, né? A gente é um segmento profissional que tem diretamente conexão com a falta, não só o investimento, né? Mas a falta de valorização. Né? Quando a gente viaja para alguns países, a gente vê que os professores são colocados numa cadeira de rei, né? De Deus ali. E a gente aqui sofre para poder estar em sala de aula falando assim, cara, venha. E aproveitando o gancho do que você falou, eu acho uma coisa muito legal, principalmente quando a gente fala de pós-graduação, né? Muito isso. Não preciso, eu já me formei, né? E agora eu vou pegar conteúdos na internet. É o que a gente fala, eu não sou o seu provedor de conteúdo. Eu sou o cara que vai conseguir mediar e colocar as coisas na sua cabeça de uma maneira que você evolua. E eu falo muito aqui, né? A gente coordena alguns cursos aqui da pós, temos cursos, né, aqui que damos aula juntos que são extremamente relevantes e você sente no feedback do aluno, não tinha visto por esse lado, não tinha pensado dessa forma, não tinha feito essa conexão. Aí, mais uma vez, né, como a gente é importante para fazer esse profissional evoluir, sair do patamar que ele já é, que às vezes é bom, mas ele consegue dar vários passos, né? E aí volta, né? O quanto a diretriz de uma instituição séria de ensino, com professores extremamente sérios, com conteúdo relevante, transforma a vida das pessoas e elas às vezes insistem né? Não vou, não vai adiantar. E ela não vive essa experiência. E a gente sabe, né? O cara que vive a experiência, ele fala assim, quero mais. É muito barato. Eu falo, uma aula de pós-graduação é muito barato. Eu fiz 3, quero ir para a minha 4ª, porque isso, a gente não cansa de ter um conteúdo qualificado de maneira correta. E é isso aí, volta lá atrás, né? A gente ainda vive um país que há séculos já não valoriza, né, o profissional e continua travando. E é legal ter esse ponto de vista, porque, por um lado, eu não tinha pensado nisso, sabia? Eu pensava, esse profissional agora... Né, quantos pais iam falando, graças a Deus que voltou a aula, porque meu filho está lá, porque não sei o quê. Nossa, graças a Deus a universidade voltou presencial. Mas eu não tinha pensado por esse viés. Você falou, mas a gente ainda está muito aquém. E a tua conexão junto com a questão do profissional de saúde é a verdade. Daqui um ano... Ninguém vai lembrar mais. O professor está lá dando aula. Está fazendo a obrigação dele. Isso. Né? E volta ao patamar. Mas é assim, quando a gente está falando... Não tem como você não falar de política. Eu mesmo, quando estou assistindo, o pessoal falando de política é inerente ao que a gente vive. Então tá. Para você que acha que a gente está falando de política, vamos mudar. Vou falar de mercado. Tá? Eu não estou falando do mercado da educação. Você trabalha numa multinacional que não contrata mestre. Porque você acha que o mestre ele é só acadêmico. Não, o mestre trabalha com pesquisa. E você quer fazer com que a tua empresa... se desenvolva. O Elon Musk.
Né? Todo mundo, ele não tem faculdade. Mas ele diz que ele só contrata os melhores. Sim. E claro que se prioriza quem tem uma educação. E o que você disse, né? Acho que uma coisa muito importante agora que você colocou também do ponto do mestre, né? Quanto tempo ele se dedica em cima de um tema para fazer uma pesquisa, para ter uma tese relevante. E muitas dessas teses se tornam coisas gigantes no mundo, base em estudo, dedicação e vontade desse profissional de ser diferente. Né? A gente está com vacina da saúde feito no Brasil. Né? A gente fala muito mal do Brasil também. Eu falo, cara, é fantástico o que a gente tem no Brasil, o que o povo faz. Eu falo, se a gente tivesse condição, então o que a gente faria? Eu sempre bato na tecla aqui, e acho que, graças a Deus, tive a oportunidade de viajar em vários países do mundo, eu falo, a gente só não é o melhor do mundo, porque, infelizmente, a nossa visão, aí não só como, né, os políticos, mas a gente também como população, Sim. Uma visão errada de o que deve ser cobrado, a forma que deve ser cobrado e uma visão ainda de falta de coletividade, né? Porque a gente fala assim, o político saiu da sociedade para ser político. Então claro que acho que é um meio extremamente muito mais complexo e corrupto, mas esse cara saiu da sociedade e muitos saem da sociedade já buscando só eu, não o todo. Sim. Né? E aí e aí vem uma visão de novo, talvez até pela nossa história, né? De cada um meio que brigar sozinho para poder evoluir, aí o cara entra numa posição onde ele pode ajudar e ele não ajuda. Eu acho que político tinha que ter formação. Daí você fala assim, mas daí você exclui parte importante da sociedade. Não, se ele tivesse formação, as políticas públicas fariam com que as pessoas que não têm acesso à instituição de ensino teriam. Exato. E numa mudança de chave poderia já construir uma regra onde X% dessa população tivesse acesso à educação. Né? Sim. Quantos profissionais como a gente, né? É o que você falou, a gente já demos palestras de graça, já demos aula de graça. A questão, quando você sabe que é para uma formação profissional, eu tive o prazer de dar aula de inglês para uma comunidade carente, assim, eu não cobrava nada e eu só queria evolução daquelas pessoas. E ponto, né? Tem como fazer isso e ajustar isso. Que é muito fácil olhar e falar, não, eles estão falando isso porque eles estão numa situação diferente. Não sabe de onde nós viemos. Do quanto trabalho. Não sabe. E se eu pude estudar, estudei em escola pública. Eu também, exato. Né? Então é o que eu falo. Esse tipo de discussão vai muito longe. Muito. Né? Você falou de como a gente é tratado fora. Eu fui fazer uma viagem internacional e foi a primeira, assim, foi para os Estados Unidos. Uhum. E qual é o medo que a gente tem? Ser barrado. Sim. Né? Daí eu vou para a entrevista, né? Eu e minha esposa e a minha filha. E não é uma coisa agradável, Sim. né? Sisudo e tal, né? Sim. Aquele vidro ali, aquela coisa, né? E daí ele pergunta para mim, já no solo americano, o que você faz? Eu falei, eu sou professor. Professor do quê? Eu falei que era professor de pós-graduação. Nossa. Sorriso aberto. Nossa, o senhor. O tratamento foi assim, algo... Eu falei, queria que fosse assim sempre. Né? Não, mas eu falo, quando eu vou viajar aqui, eu tenho uma polo que está escrito professor, e quando eu vou, né, eu vou de tênis e camisa polo. Uhum. A pessoa olha assim, professor, o senhor tem a valorização por parte da população. Sim. Por parte da população. Então eu falo para todo mundo, por que eu fui trabalhar com isso também? Porque por mim todo mundo vira professor. Sim. É muito gratificante, é muito legal. E eu acho que essa posição ela é muito boa por isso, né? Acho que quando você vê, igual você falou lá no começo, né? Várias vidas que a gente impacta, é surreal. É fantástico. Fred, eu podia ficar conversando com você aqui horas. A gente ia falar de educação, né? A gente ia falar, nem chegou. Olha, eu por mim, acho que esse foi só a fase 1. Acho que vai ter que ter o 2, o 3 e o 4 aqui contigo, não é possível. Porque a gente mal foi só na superfície dos assuntos que eu queria tratar, mais por tempo. Mas eu tenho certeza que esse bate-papo vai gerar muito feedback. Por favor, aliás, quem estiver vendo a gente e quem estiver ouvindo a gente, comentem, escrevam, mandem mensagem. Fred, não sei se quer deixar teu e-mail de contato ou o site, e aí é contigo. Rede social, Carlos Frederico de Andrade. Tá? Entra, eu sempre falo, né? Quando eu vou dar uma palestra, conversar ou aula mesmo, nunca para uma reunião e sempre para um café. Olha aí, ó. Você sabe disso, perfeito, né? Eu adoro isso. Eu falo, poxa, não tem alegria maior para um professor do que os seus alunos, ex-alunos, nos convidando para tomar um café. Sim. Eu falo, e muitas vezes o aluno fala assim, nossa, está tão distante, está tão difícil. Não, é fácil. Sim, nós gostamos disso. Nós gostamos, exato. Nós gostamos. Então, beleza, tá aí a rede social. Obrigado de novo. Queria ter 2 horas aqui para falar contigo, mas eu acho que, de novo, esse foi talvez o primeiro, e a gente pode estabelecer já uns 2, 3 outros bate-papos para falar. É muito bom sempre falar de educação, é muito bom falar da valorização que a gente tem que dar pro profissional, e é muito bom falar que a gente
gosta do que faz e faz cada vez melhor. Obrigado, de coração. E para quem quiser ser professor, né? Ou trabalhar nesse mercado, ou ainda voltar para o mercado de trabalho, GPCon com N, www.gpcomn.com.br, tá? Que era grupo de professores consultores. Né? No meio do caminho, os consultores, nós não conseguimos fazer com que isso acontecesse, né? Que os professores fossem consultores, porque nós gostamos de dar aula. Então, gpcom.com.br, mas as redes sociais também à disposição. Fechado. Obrigado de novo. Obrigado, obrigado para quem está vendo, obrigado para quem está ouvindo. E, de novo, acho que vai ter fase 2 e 3 aí contigo. Só chamar. Abraço. Muito obrigado.